São R$ 5.500 que você deixou de pagar para o governo, ficou com ele no seu bolso. 100% dele você consegue reduzir. Que moram as maiores oportunidades de redução de imposto de renda. É o valor máximo que você pode reduzir. Eu te dou um desconto no imposto que você paga hoje. Você está pagando pela segunda vez algo que o governo deveria te dar. É importantíssimo entender o primeiro conceito, que é a base de cálculo. Olá, meu nome é Samir Tarif, eu sou educador financeiro. Vamos falar sobre o detalhamento, a declaração completa do imposto de renda de pessoa física. Todo mundo que possui algum recebimento no ano anterior deve fazer esse processo de ajuste de declaração de imposto de renda de pessoa física. A não realização desse ajuste gera multa, fica ligado. O que é esse processo de ajuste? É um processo que verifica se você pagou imposto de renda a mais do que deveria pagar ou se pagou a menos. Por isso o nome é ajuste. Ele cruza todas as informações e verifica se o que já foi pago foi mais ou menos do que deveria ser pago. O primeiro passo que você tem que fazer é pegar todas as informações que você tem relacionados ao ano anterior, digitar no sistema do governo. Uma vez que você digitou tudo que entrou e tudo que saiu da sua conta, o próprio aplicativo faz todos os cálculos e te mostra o resultado parcial. Tudo que você deveria pagar de imposto versus tudo que você já pagou. Concluído esse primeiro passo, vamos começar o segundo passo, que é uma decisão que você vai ter que tomar. Se você define que essa sua declaração de ajuste vai ser simplificada ou completa. Tem bastante diferença entre uma e outra, e para cada pessoa é mais vantajoso uma ou outra. A opção simplificada, ela te dá um desconto de 20% sobre o imposto de renda calculado, para que você conclua a sua declaração nesse momento e envie para o governo. A segunda opção não tem esse desconto, mas você tem a possibilidade de entrar dentro de alguns critérios onde o governo te dá a opção de você reduzir o valor que você paga de imposto de renda. Para muitos casos, é muito mais vantajoso você fazer a declaração completa de imposto de renda. E é nessa segunda opção de declaração de imposto de renda completa que moram as maiores oportunidades de redução de imposto de renda. E é nessa segunda opção que eu quero entrar e explicar cada uma dessas condições para você. Quando você escolhe a opção de declaração completa, você diz para o governo que você quer entrar no detalhe de cada valor que você gastou durante o ano. Enquanto a simplificada, você simplesmente não detalha nada, aceita aquele valor calculado e põe um ponto final nesse processo. E veja, como você tem duas opções, você pode fazer simulações, você pode olhar primeiro qual que é o valor que foi calculado na simplificada, preencher todas ou parte das informações necessárias para que o valor calculado da segunda opção completa seja alterado, e aí você vai comparando, simulando e escolhendo qual que é a melhor opção para você. Existe uma tela no aplicativo que te mostra exatamente o cálculo da primeira opção e o cálculo da segunda opção. Então, sempre que você alterar alguma informação dentro das outras telas, você volta para essa tela e verifica qual que é o valor recalculado. Bom, para entender melhor como é que funciona o cálculo detalhado, o cálculo completo, é importantíssimo entender o primeiro conceito, que é a base de cálculo do imposto de renda. O que é essa base de cálculo? Essa base de cálculo é a soma de tudo que você recebeu no ano anterior. Então, você tem dentro desse valor seu salário, rendimentos que você teve com investimentos, aluguel que você recebeu, lucro de vendas de imóveis, por exemplo, bonificações. Tudo que entrou na sua conta compõe esse valor de recebimentos do ano anterior. E aí a primeira coisa que é feita pelo sistema, ele soma tudo que você recebeu
e ele entende que esse é o valor da sua base de cálculo. Depois que você reuniu todas essas informações, o sistema vai lá e aplica a regra para calcular qual que é o imposto de renda que deve ser pago para essa base de cálculo. Depois que ele calculou o imposto de renda que deve ser pago, ele verifica: você já pagou algum imposto de renda no ano passado? Depois que ele viu o quanto deveria ser pago e o quanto você pagou, ele aplica o ajuste. Ele verifica qual que é a diferença, cruza com quanto deveria ser pago e fala para você se você tem que pagar um pouco mais ou se ele vai te devolver algo porque o que você já pagou foi além do que você deveria pagar. Então, é assim que funciona o cálculo. E por que é importante entender a base de cálculo? Porque dentro dessa opção de declaração completa, quando você reduz a sua base de cálculo, o valor final que você vai ter que pagar de imposto também é reduzido. Por exemplo, se você recebeu R$100 mil durante o ano e tem 27,5% de imposto, você vai pagar R$27.500 de imposto de renda. Se você recebeu R$100 mil no ano anterior, mas conseguiu reduzir R$20 mil dessa conta, sobrou R$80 mil para que o cálculo do imposto de renda seja feito. Então, se você aplicar os mesmos 27,5% sobre esses R$80 mil, você vai pagar R$22 mil. Então, só nesse ajuste você ganhou R$5.500. São R$5.500 que você deixou de pagar para o governo, ficou com ele no seu bolso. Bom, existem uma série de critérios, uma série de condições que nos permite ter esse benefício, reduzir a base de cálculo. Eu vou começar pelas mais importantes, aquelas que te oferecem o maior ganho utilizando essa regra. O primeiro critério que te permite reduzir a base de cálculo são as despesas médicas e despesas com saúde. Essas despesas, elas não têm um limite. 100% do que você gastar com isso, você pode usar para reduzir a sua base de cálculo. E quanto mais você utiliza, maior vai ser a redução e menor vai ser o imposto que você paga. Você pode estar se perguntando por que essas despesas são 100% utilizadas para reduzir a base de cálculo, para reduzir o imposto que a gente paga. Então vai aí uma dose de história para entender por que isso existe. Para responder essa pergunta, tem 2 pontos principais que a gente precisa entender. O governo reconhece a fragilidade que ele tem em oferecer saúde para toda a população. Na nossa Constituição, diz que é dever do governo oferecer saúde para todo mundo, para toda a população. Uma vez que ele cobra imposto de todos, ele tem o dever de oferecer saúde a todos. E quando você paga o médico, paga por qualquer serviço de saúde do seu bolso, você está pagando 2 vezes. Você está pagando pela segunda vez algo que o governo deveria te dar através do imposto que você já paga. Veja, você já está pagando no seu imposto o auxílio à saúde, que o governo deveria te dar, e mesmo assim, você está pagando de novo esse auxílio à saúde quando você paga uma consulta médica, quando você realiza um exame solicitado pelo médico. Então você paga 2 vezes. Para tentar minimizar e fazer uma justiça em relação a isso, o governo permite que essa despesa que você teve, você pode descontar da sua base de cálculo do imposto de renda. E para que isso aconteça, você precisa guardar o recibo, a nota fiscal que comprova que você teve esse gasto. O segundo ponto importante que explica esse benefício do governo é que o governo também entende que o gasto mais importante que cada cidadão tem que ter é com a sua própria sobrevivência. E se para sobreviver ele precisa ter um gasto com saúde, esse gasto não pode ser cobrado 2 vezes pelo governo. Se o governo colocar um limite de valor para que você gaste com a sua saúde, ele estaria cobrando imposto pela sua sobrevivência e contrariando completamente a lei. Então o governo não pode taxar a nossa sobrevivência
E também não pode cobrar 2 vezes o que já é dever dele nos entregar. Agora, não é qualquer despesa com saúde que você pode utilizar. Serão despesas relacionadas à sobrevivência. Então, eu vou listar aqui todas que são aceitas pelo governo para reduzir o seu imposto de renda. Cirurgias plásticas são aceitas desde que realizadas por médicos e integradas à conta de um hospital. Dentistas. Tudo que você faz no dentista pode ser utilizado para reduzir o seu imposto de renda. Limpeza básica, extração de siso, tratamento de canais, aparelhos ortodônticos, etc. Fisioterapia e terapia ocupacional. Também é permitido, mas você precisa de recibo para tudo isso. Psicólogos e psiquiatras. Também é aceito e são totalmente dedutíveis, sem limite de quantidade de sessões. Exames laborais e radiológicos também são aceitos. Se houve um diagnóstico, são todos dedutíveis. Próteses e cadeiras de rodas são dedutíveis. São itens que substituem membros do nosso corpo e auxiliam na locomoção. Mas essas despesas com esses itens só são permitidos desde que constem na despesa hospitalar ou venham de um receituário médico. Vou listar também os itens que não compõem essa lista de redução de imposto de renda. E é muito comum cairmos na malha fina porque colocamos essas despesas e elas não fazem parte dos itens que podem ser reduzidos. Medicamentos na farmácia não é aceito como dedução. Mesmo que você gaste com medicações de uso contínuo, se você comprou na farmácia, isso não é aceito. A única exceção é se esse medicamento estiver na conta hospitalar enquanto você esteve internado. Nutricionistas, personal training, academias, mesmo que sejam despesas relacionadas à saúde, a Receita Federal não permite a dedução. Exames de DNA, vacinas, óculos e lentes de contato, cuidadores de idosos ou enfermeiros que trabalham dentro da sua casa também não são aceitos. A redução dessa despesa com enfermagem só pode ser deduzida se vier dentro de uma despesa hospitalar. Essa opção de redução por despesas médicas e com saúde é a principal redução que nós podemos ter. Independente de quanto você recebe, ela não tem limite. O segundo critério, a segunda opção para a redução de imposto de renda são despesas com educação. E ela foi criada com um conceito de substituição também. O governo deve dar educação para todo mundo e quando você, como cidadão, tem um gasto particular com a sua educação, o governo também entende que você estaria pagando 2 vezes por isso. Mas, diferente das despesas médicas, aqui existe um limite. O governo também entende que o máximo que se gasta com educação seria educação básica. Não adianta você querer fazer um curso de piloto de avião e querer reduzir essa despesa no imposto de renda. Para você aprender a pilotar avião, essa é uma escolha pessoal. O governo é responsável por dar educação básica, esse é o ponto de vista deles. Além disso, mesmo que você tenha feito toda a sua educação básica em educação pública, se você tiver gastos com educação continuada, você pode reduzir o imposto de renda dentro desse limite. Por que que isso é aceito? Esse é um incentivo que o governo te dá para que você seja mais qualificado e, sendo mais qualificado, você conseguirá um emprego que vai te render mais dinheiro. E rendendo mais dinheiro, o governo vai conseguir arrecadar mais imposto de renda. Esse limite com gasto de educação é por pessoa e por ano. Então, hoje, ele está na faixa de R$ 3.560. É o valor máximo que você pode reduzir do seu imposto de renda durante o ano. Se você gastou mais do que isso, você vai reduzir até esse limite. E quais são os cursos de educação permitidos para redução? Educação infantil, ensino fundamental e médio, ensino técnico, graduação e pós-graduação. Quais são os cursos que não são permitidos?
cursos livres, cursos preparatórios, cursos de idiomas, aulas de dança, aulas de natação, aulas de música, despesas com material escolar, com uniforme escolar, nada disso é permitido. Esse benefício serve para despesas do titular e também dos seus dependentes. Depois eu vou detalhar o que é considerado dependentes para o governo. Mas aí temos oportunidade também, onde todas essas despesas de todos os seus dependentes podem fazer parte da sua redução de imposto de renda. Bom, eu vou falar sobre mais um critério de redução de imposto, que são os dependentes. Hoje, cada dependente que você declara na sua declaração de imposto implica uma redução de aproximadamente R$ 2.275 por ano. E não existe nenhum limite para a quantidade de dependentes que você tem. Cada dependente reduz esse valor da sua base de cálculo. Além disso, toda despesa que esse dependente ou esses dependentes tenham também são utilizadas para fazer essa redução na sua declaração. Mas não são só as despesas. Se esses dependentes também recebem algum tipo de dinheiro, esse dinheiro também compõe o valor calculado para a sua base de cálculo. Então aí você tem que avaliar se vale a pena você considerar essa pessoa como um dependente seu ou se vale a pena você fazer uma declaração isolada para cada dependente. Quem podem ser seus dependentes? Existe uma lista aqui. Cônjuge ou companheiro com casamento civil ou união estável, desde que essa pessoa também não esteja como dependente na declaração de outra pessoa. Filhos fisiológicos ou adotivos ou enteados, até 21 anos ou até 24 anos cursando faculdade ou algum ensino técnico. Ou filhos de qualquer idade, desde que tenham alguma incapacidade física ou mental para poder trabalhar. Pais, avós e bisavós. Se eles tiverem algum tipo de recebimento, algum tipo de rendimento abaixo de R$25 mil por ano, eles não precisam morar com você. Se eles possuem algum tipo de aposentadoria, pensão ou aluguel, esses valores também contam como renda. Irmãos, netos e bisnetos também podem, desde que você tenha a guarda judicial deles ou a responsabilidade comprovada de que eles são seus dependentes. Na idade de até 21 anos ou 24 anos se estiverem estudando, ou qualquer idade se for incapaz. Menor pobre. O menor pobre é qualquer pessoa de até 21 anos que foi criado ou educado pela pessoa que está declarando o imposto de renda e que tenha uma guarda formal. E, para terminar, a pessoa absolutamente incapaz. Nesse caso, quem está declarando tem que ser o tutor ou o curador dessa pessoa. Bom, o próximo tópico é a Previdência Oficial, o INSS. Todo o valor de INSS é utilizado nessa redução. 100% dele você consegue reduzir. A Previdência Oficial ela foi criada mais ou menos na década de 20, onde a expectativa de vida de um brasileiro era entre 35 e 45 anos. E quando a pessoa chegava aos 50 anos, ela já era considerada incapaz de trabalhar, de exercer a sua profissão. Então, para as pessoas que conseguiam chegar nessa idade, o governo criou um benefício que é a Previdência Oficial. Quem tinha direito a esse benefício? Todo mundo que tinha trabalhado a vida inteira e, ao chegar aos seus 50 anos, sem condições de exercer a sua profissão, conseguiria receber um auxílio do governo, uma aposentadoria oficial. Para que isso fosse sustentável, as pessoas mais novas começavam a pagar um valor para compor essa previdência oficial durante 30 anos, para que quando chegasse o seu momento de aposentar, ela recebesse de volta do governo o valor de aposentadoria. Naquela época, essa conta era muito simples, tinha muita folga, porque existia uma quantidade enorme de pessoas mais jovens. As famílias geralmente tinham mais de 3 filhos e, ao mesmo tempo, era muito difícil as pessoas chegarem a uma idade avançada e continuarem nela por muito tempo.
Então foi formada uma pirâmide, onde a base da pirâmide era composta pelos trabalhadores mais jovens que compunham o valor de contribuição, e o topo da pirâmide por pessoas já aposentadas acima de 50 anos que receberiam o valor de aposentadoria do governo. Hoje as regras são bem diferentes daquelas por dois grandes motivos. A quantidade de pessoas que vivem além dos 50 anos é muito maior, aumentamos a expectativa de vida, e ao mesmo tempo a quantidade de pessoas jovens que trabalham, que contribuem, não aumentou na mesma velocidade e na mesma proporção que a quantidade de pessoas idosas. Pelo contrário, essa proporção diminuiu bastante. Então hoje você tem um tempo de contribuição diferente daquele que se tinha no começo, e a idade que você passa a ter direito à aposentadoria também é bem diferente. Uma curiosidade que é importante a gente ter clareza: tanto a contribuição quanto o recebimento da aposentadoria tem valores máximos. Existe um teto para isso. Se você tem um salário muito alto, contribui o mesmo que uma pessoa que tem um salário inferior ao seu. Da mesma forma que essas duas pessoas, quando estiverem aposentadas, vão receber o mesmo valor de aposentadoria. Bom, o valor que você pode contribuir de aposentadoria depende muito de como é o seu trabalho e varia de 7,5% a 20% do que você recebe. E esse valor é descontado integralmente da sua base de cálculo. Se você é autônomo, você tem a opção de contribuir para ter essa cobertura, essa aposentadoria do governo. Mas você deve fazer toda essa parte burocrática sozinho. Emitir a guia, fazer o pagamento todo mês. E além disso, você tem que tomar muito cuidado para escolher qual que é a modalidade que você vai utilizar para fazer esse pagamento. Já se você tem uma carteira assinada, se você é CLT, todo esse processo e todo o desconto já é feito pela empresa que te paga. Bom, o próximo tema é a previdência privada. Existe a previdência oficial e também existe a previdência privada. Por que a previdência privada é aceita pelo nosso governo como benefício? O governo entendeu que aquela pirâmide que foi construída para a aposentadoria oficial, ela se inverteu. Então ele não conseguiria sustentar a aposentadoria das pessoas da classe média e mais altas. Então o que eles fizeram? Eles criaram um benefício, que ele é opcional, para quem quer investir o seu próprio dinheiro no seu futuro. É como se o governo falasse para você: se você cuidar da sua própria aposentadoria e tirar um peso das minhas costas no futuro, eu te dou um desconto no imposto que você paga hoje. Mas para você que faz declaração tirar o melhor proveito desse benefício, você precisa de estratégia para isso. E essa estratégia a gente explora em outro momento. Agora vamos falar de imposto de renda. O tipo de previdência que pode ser descontado no imposto de renda é o PGBL. E esse benefício te dá a possibilidade de reduzir até 12% da sua base de cálculo. E olha que interessante. Você tem 100% do que você recebe na previdência oficial, já descontando a base de cálculo. Além disso, você pode pegar 12% e também aplicar como redução da sua base de cálculo, desde que você tenha gasto 12% do que você recebeu exclusivamente como previdência privada. Essa é uma das maiores ferramentas de redução de imposto de renda que você pode ter. Por quê? Porque esse valor, ele é um investimento como outro qualquer. E você não precisa se aposentar para resgatar esse valor. Você investe, é um investimento a longo prazo, mas se você precisar, você pode resgatar esse valor quando você quiser, diferente da previdência oficial. Meu nome é Samir Tarif, me acompanhe para mais dicas sobre educação financeira.